Raul, e aí? Morre, a pessoa morre, tradicionalmente na nossa cultura, o funeral, e depois disso? Acontece o que com o espírito? O funeral, Cláudia, naturalmente é a homenagem que a gente faz, que a gente presta ao corpo que serviu durante X anos, X dias ou horas àquele ser espiritual. O nosso ser espiritual querido, nosso pai, nossa mãe, amigo, irmão, etc., não estão ali mais naquele corpo que a gente reverencia e que vamos todos levar à última casa, né, a última morada, como se costuma dizer. O nosso ser querido é o ser espiritual. Então ele volta para o mundo normal primitivo de onde ele veio. Todos nós que ocupamos um corpo físico, depois da fecundação do espermatozoide no óvulo, nós viemos da pátria espiritual, nós viemos dessa dimensão espiritual. E, obviamente, ao sairmos do corpo, retornamos a esse mundo dos espíritos, a essa vibração especial que nós chamamos de mundo dos espíritos, a essa frequência especial que é o mundo dos espíritos. E ali, então, em função de como tenha sido a nossa vida, nós vamos passar a viver a nossa consciência. De modo que a cada um será dado segundo suas obras, alertou Jesus Cristo. Se nós tivemos uma vida de crescimento, de esforços, pessoas normais, não há necessidade de sejamos nenhum herói, nenhum santo, nenhum anjo ou semideus. A importância que a divindade dá à nossa vida na Terra é a de que sejamos pessoas de bem, homens e mulheres de bem, realizando no mundo toda a soma de bem que pudermos realizar, fazendo aqui tudo de melhor que pudermos fazer, na nossa profissão, com a nossa família, no nosso lazer, com a nossa própria integridade, tudo de bom que pudermos realizar, de plantar uma flor, até construir a vida de alguém, nós deveremos fazer em prol dessas consequências felizes para a alma. Quando falamos em consequências felizes para a alma, muita gente pode imaginar que o Espiritismo se preocupa com uma felicidade que a gente vai viver depois da morte. Ou apenas depois da morte. E não é assim. Não pode ser assim em nome da justiça de Deus. Se a cada um é dado conforme suas obras, quando é que você vai receber essa alegria interior? No momento em que você realiza a obra. Então, desde o momento que a gente está fazendo bem, nós já estaremos felizes. Para aqueles que me dizem assim, e se não houver vida futura? Eu já fui feliz na vida presente. Mas se houver a vida futura, para aqueles que não creem, ele já perdeu a chance de ter aproveitado o tempo da Terra. De maneira que quando nós desencarnamos, voltamos para a pátria espiritual. Como quem viveu muitos anos numa cidade para onde foi trabalhar, onde estava o seu emprego, depois que se aposenta, ele volta para a sua cidade natal. Vai encontrar as pessoas que lá deixaram, tão mais amadurecidas ou envelhecidas quanto ele, vai encontrar muita coisa modificada, mas é a sua casa, é o seu rincão, é o seu lugar. Daí então, no mundo dos espíritos, nós vamos nos deparar, vamos encontrar velhos amores, velhos amigos. Nós que imaginamos que a nossa família está toda aqui na Terra, está toda arrumadinha aqui, nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nosso neto, e quando chegamos no mundo espiritual, notamos que a nossa família é imensa, porque somos filhos das estrelas, somos filhos da imensidão. Há quantas reencarnações nós estamos nascendo no contato com centenas e centenas de pessoas, amigos queridos, inimigos, porque a questão do mundo espiritual e da sobrevivência nos traz essa realidade. Se vamos achar velhos amores, poderemos encontrar velhos inimigos, velhos adversários, com os quais ainda não nos acertamos. Daí Jesus Cristo nos havia proposto reconciliar-nos com o nosso adversário enquanto estamos a caminho com ele. Não esperemos o tempo passar, não deixemos a morte chegar. Se houver qualquer dificuldade entre nós e alguma pessoa, que a gente realize esse acerto aqui, enquanto estamos no corpo juntos com ela. Raul, para finalizar essa entrevista, como podemos nos preparar para a morte? É possível isso? É possível, e nós nos prepararemos para a morte sempre que nos preparemos para a vida.
saber viver, viver bem, fazer amigos, manter os amigos, trabalhar, estudar. Que coisa maravilhosa estudar, iluminar a mente. Quando a massa dos espíritos que vive na Terra adora a preguiça mental, detesta ler, detesta estudar, gosta de coisas ligeiras, mas se dá conta de que na medida em que o tempo passa, elas continuam ignorantes, não sabem nunca de nada. A criatura vive anos a fio com uma árvore à sua porta e nunca teve o cuidado de saber que árvore é esta, que família pertence, de onde é que veio. A criatura vive numa cidade e nunca se interessou por saber de onde é que veio o nome da minha cidade. Então, quando nós procuramos cultura, aprendizado, isso é crescimento espiritual. Quando nós estudamos, aprendemos a tocar música, a cantar, a desenhar, a falar outra língua, quando aprendemos matemática, física, engenharia, o que for, nós estamos evoluindo espiritualmente. Evolução espiritual não é apenas evolução religiosa, é evolução do ser como um todo. De modo que vale a pena nós fazermos o melhor que pudermos em todas as áreas, enquanto estivermos no corpo, porque, como diz o brocardo popular, tal vida, tal morte. Raul, muito obrigada por essa entrevista.